Filosofia Medieval, Santo Agostinho, parte 2, gente. Quem não assistiu à primeira aula de Santo Agostinho deve fazer isso imediatamente antes de prosseguir com essa aula aqui, pois essa é a parte 2. E para estudar e entender bem os conceitos filosóficos, temos que seguir a escadinha, onde cada degrau é importante para chegarmos ao topo. Uma etapa de cada vez, ok? Então, beleza, gente. Quem acompanhou a aula passada viu que a gente começou a falar do Santo Agostinho, e que o Santo Agostinho é considerado um patriarca da Igreja Católica. A gente viu também que o Santo Agostinho ele está na fundação, digamos, do pensamento, da explicação, da interpretação oficial da Igreja sobre o que é ser um cristão, do que se trata essa crença, essa fé, do que se trata o cristianismo. Muitas das ideias, dos conceitos estabelecidos pela Igreja a partir do século IV, principalmente, né, quando ela se torna a instituição mais poderosa do mundo antigo, se deve muito ao pensamento do Santo Agostinho, que foi um escritor bastante prolífico, bastante erudito, escreveu várias obras, e o Agostinho teve uma trajetória de conversão, né? O Agostinho ele nasceu pagão, ele nasceu num mundo pagão, e ao mesmo tempo ele teve uma trajetória onde ele teve uma vida muito luxuriosa, digamos assim, entregue às coisas mundanas, entregue aos prazeres, entregue à luxúria, e ao mesmo tempo também ele se tornou um baita de um erudito, onde ele conheceu várias escolas filosóficas, a dos céticos, conheceu as teorias lá do Platão, através de Porfírio, através de autores neoplatônicos, e depois ele teve contato com as cartas de Paulo, e aí começou a iniciação dele no cristianismo, tá? Veja só, a gente comentou as obras, né? Tem várias obras. Confissões, que é esse livro aqui, é uma das obras mais conhecidas, que é onde o Agostinho conta um pouco da vida dele, né? E nessa vida dele, você vai encontrar um retrato do que era o Agostinho na época que ele era entregue à mundanidade. E ele falando da vida que levava e como é que foi esse processo de conversão. Um livro grande. Muito das obras que ele escreveu, que o Santo Agostinho escreveu, elas vão sendo traduzidas ao longo aí dos séculos até chegar na gente. Então tem muitas obras e muitos especialistas, muita gente estudando o Santo Agostinho nas universidades aí do mundo inteiro, e os teólogos também, que são os religiosos, né? Então Agostinho é um baita de um escritor. E a gente viu que Santo Agostinho, ele também foi um filósofo que adaptou muito das ideias do Platão para o mundo cristão. Ele cristianizou Platão, colocando a crença em Deus acima de tudo, acima da razão, onde enquanto os gregos defendiam a razão acima de tudo, o Agostinho vai colocar a fé acima da razão. E isso configura o conceito de teocentrismo, que é um conceito que explica muito do pensamento filosófico medieval, onde teos é crença e centrismo vem de centro. Então é a crença, a fé no centro de tudo. A fé está acima da razão. E isso não quer dizer que o Agostinho vai ignorar a razão. Na verdade, ele vai conciliar a razão humana e vai conciliar fé cristã. Só que a fé vai sempre estar acima. Bem, isso nós falamos bem na aula passada. Hoje eu quero que a gente avance um pouco na discussão para falar da teoria da iluminação divina, que é exatamente esse momento da conversão,
do Santo Agostinho, onde ele faz muito uma adaptação das ideias do Platão para se chegar ao que o Platão dizia como o mundo das verdades, né? Vocês devem lembrar, deixa eu colocar aqui nesse slide, que para o Platão separava o mundo em mundo da verdade, o mundo das ideias, e o mundo dos sentidos, o mundo dos enganos, o mundo das cópias. E essa separação desses mundos, né, conhecida como a teoria dualista, está representada na alegoria da caverna. Lembra da caverna que você tinha lá os homens presos dentro da caverna, acorrentados, olhando para uma parede onde viam sombras que eram projetadas de objetos externos à caverna. E como eles sempre estiveram ali presos, eles achavam que aquelas sombras correspondiam à verdade. E um belo dia, um dos homens, né, ele escapa dessa corrente e sobe a caverna em direção ao mundo externo, e ele fica cego pelo sol em um primeiro momento. Depois ele começa a observar ao seu redor e começa a descobrir que tem cores diferentes, tem cheiros, tem objetos, e ele começa a perceber que esses objetos todos eles estão sendo iluminados pelo sol e projetando no fundo da caverna sombras desses objetos. Então ele percebe que quem está fora da caverna estava no mundo real, no mundo das coisas, das coisas verdadeiras. E quem estava na caverna eram os homens, que estavam ali achando que estavam vendo a verdade, quando na verdade estavam sendo enganados, estavam vendo a cópia das coisas, a réplica das coisas. E o Agostinho, ele se inspira muito na alegoria da caverna para a sua filosofia. E nós vimos também na aula passada o quanto, para se alcançar esse mundo das verdades, para o Platão, é preciso que o homem ele passe por um processo de filosofar, que é essa investigação, que é essa busca, que é no próprio ato filosófico, o homem se lembraria, né? Para o Platão, na verdade, todo esse mundo da verdade, ele foi esquecido pelos homens. Esse mundo externo à caverna, das ideias absolutas, ele tinha sido esquecido pelos homens. E os homens que estão ali nas sombras, para eles se lembrarem, eles teriam que lembrar desse mundo real. E para eles lembrarem, eles tinham que passar pela reminiscência. Reminiscência é lembrar, né? Por isso que a teoria do Platão chama a teoria da reminiscência. E esse lembrar, para o Platão, passa pela filosofia, pelo filosofar, pela investigação, pela tentativa de se recordar, pela tentativa de conectar as sombras, o sensível, o corpo, as ideias, ao incorpóreo, aquilo que está no intelecto, no plano intelectual. Então, para o Platão, teríamos que passar por esse filosofar, recordar das ideias inatas. O Agostinho, ele lê o Platão, quer dizer, ele lê, na verdade, o Porfírio e o Plotino, que são os neoplatônicos, e vai falar o seguinte: olha, a teoria do Platão é quase perfeita, mas eu, Agostinho, entendo que para se chegar a esse mundo das ideias inatas, das verdades eternas, é claro, é possível, a gente tem que passar por um processo também de subida da caverna. No entanto, essa subida, ela decorre, em primeiro lugar, de uma iluminação divina. Então, veja só, tem agora um novo conceito, que é a iluminação.
a iluminação divina. Ou seja, Agostinho, já nesse momento que ele diz, que ele afirma isso, ele já está convertido ao cristianismo e ele passa por uma conversão, aonde há um processo de iluminação que antecede tudo e que é dele que decorre, é até só através dessa iluminação que você pode iniciar o processo de subida da caverna. E na filosofia do Agostinho, a oração vai ter um papel fundamental na busca por essa iluminação, por essa lembrança do mundo das ideias inatas, das verdades eternas. Então tem uma iluminação aí, tem um processo de fé antes de tudo. Não é à toa que o Agostinho diz o seguinte: creio tudo o que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Ou seja, você pode não entender muitas coisas que estão aí a seu redor, mas você, antes de tudo, tem que crer. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Então essa é a frase do Agostinho. O crer é antes de conhecer, tá? Conhecer, você pode conhecer as coisas do mundo sensível, sim, tá? Através da ciência, mas você não vai entender tudo. O mundo do sensível, ele não é inteiro, completo, porque há antes do sensível, acima do sensível, há a obra divina, tá? Então, para se compreender as coisas na sua completude, primeiro vem o crer. Então, olha só, para Agostinho, a razão tenta explicar o que a fé antecipou. Logo, a razão conhece, mas é a fé, iluminação divina, que permite dizer se tal conhecimento é verdadeiro. Então, você só vai chegar à verdade passando primeiro pela fé. Nesse sentido, a iluminação é uma luz especial e incorpórea. Veja só, aqui igual Platão, né? A verdade absoluta, ela não tem forma, ela é incorpórea. Você não mede ela igual você mede na ciência. A ciência, você mensura as coisas, você mede e verifica. Na luz, na iluminação, não tem forma, é incorpóreo. Tá? Então, a iluminação para Agostinho é uma luz especial e incorpórea que permite aos predestinados chegarem até Deus. Veja só, predestinados. Predestinados significa que não são todos que vão chegar a essa iluminação divina, apenas alguns escolhidos, tá? Fé em Agostinho não significa somente crer em Deus. O conceito de fé tem um sentido mais amplo, que é ser escolhido por Deus. Portanto, tem uma escolha, são os predestinados, tá? Que podem, né, que recebem essa iluminação especial aqui no mundo para se chegar próximo a essas verdades absolutas, tá?